Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, como vocês já me conhecem. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 60, isso mesmo, ó. Objeto de conhecimento, participação em discussões orais de temas controversos, de interesse da turma e ou de relevância social, como detalhamento, elementos constitutivos da discursividade, mensagens orais de uso contínuo em situação formal e informal, estratégias de escuta de textos orais, formas particulares e registros de informações da fala amazônica em discursos, argumentos e contra-argumentos, certo? Então vamos falar aí na nossa aula de hoje sobre gêneros orais. Vamos lá! Muito bem, para iniciarmos a nossa aula então, nós vamos assistir a um vídeo que talvez vocês já tenham assistido em outra aula nossa, né? Mas com uma conotação diferente, tá bom? Agora nós vamos focar no gênero oral, que é o debate, ok? Acompanhe comigo esse vídeo e nós vamos comentando aí no decorrer da aula. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Pedro e serei o mediador do nosso debate sobre o tema: os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças? Para debater este tema, nós temos aqui dois convidados, João e Maria, que são pais dedicados e preocupados com a educação de seus filhos. Hoje, o nosso debate possui algumas regras, então temos que estabelecê-las agora neste início. Primeiro, peço que todos respeitem o turno de fala de cada debatedor. Isso significa que cada um terá um tempo máximo de 40 segundos para expor suas ideias em cada turno. Segundo, é extremamente importante que evitemos qualquer forma de xingamento ou ofensa durante o debate. Estamos aqui para trocar ideias e enriquecer nosso conhecimento. Agora, vamos ouvir as opiniões dos nossos debatedores, começando por Maria. Obrigada. Bem, eu acredito firmemente que filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças. E expor essas crianças a imagens e ações violentas pode sim incutir nelas uma visão distorcida do mundo, levando um comportamento agressivo, certo? E até uma falta de empatia. Bom, eu vou ter que discordar dessa informação. Eu acredito que a influência de videogames, violentos sobre as crianças é um pouco exagerada. Até a própria mídia ela faz isso, esse exagero todo. Há muitos fatores, outros fatores que vão moldar o comportamento de uma criança, como educação familiar e a própria interação social, Culpar exclusivamente os filmes e videogames é simplista, e não leva em consideração a diversidade de experiências que cada criança vai vivenciar aí no decorrer da sua vida. Olha, eu compreendo o seu ponto de vista, certo? Mas os filmes e videogames violentos estão presentes no cotidiano dos nossos filhos e mais de uma forma muito mais intensa, certo? Essas imagens podem ter um impacto negativo e duradouro na formação de valores, de atitudes dos nossos filhos. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria, em 2016, fez um estudo onde diz que os videogames não deveriam, certo, ter humanos ou alvos vivos e muito menos premiar, pontuar por matar. Por quê? Porque isso ensina as crianças a associarem prazer, sucesso, poder a uma habilidade de causar dor e um sofrimento a outros. Então isso não é legal. Inclusive, a entidade foi encontrada uma ligação significativa, certo? Entre jogos violentos em geral e pensamentos agressivos, sentimentos de raiva. Então a gente já pode ter uma noção. E aí é nossa responsabilidade, certo? De proteger as nossas crianças, os nossos filhos, de um conteúdo prejudicial.
Olha, eu vou ter que discordar novamente da colega, né? Porque a Academia Americana de Pediatria está um pouco equivocada, né? Nós temos aí estudos mais recentes, como da Escola de Saúde Pública de Harvard, que afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos. Mas esses efeitos, eles são quase sempre bastante pequenos, né? Isso não significa que alguém sairá por aí agredindo as pessoas ou matando alguém, né? Eu concordo, sim, que nós devemos proteger as nossas crianças, mas também é importante ensiná-las a distinguir, né, entre a ficção e a realidade. Então, expor as crianças a uma variedade de experiências culturais, incluindo filmes e videogames, pode estimular a imaginação, né, a criatividade também, e até mesmo promover discussões sobre questões éticas. É fundamental equilibrar o acesso a esses conteúdos com a orientação adequada dos pais e educadores. Muito bem, agradeço a participação de todos. João, muito obrigado. Obrigado, Maria. Tivemos a exposição de pensamentos, de pontos de vista diferentes e que nos ajudaram a enriquecer mais a nossa discussão e o nosso pensamento e reflexão sobre este tema. Até a próxima, pessoal. Muito bem, nós tivemos um vídeo aí, né, sobre um debate, ok? Viram que para iniciar o debate, ali o mediador, nós vamos já ver esses termos, tá? Mas o mediador, que é a pessoa que estava ali mediando o debate, né, entre os dois personagens, colocou umas regras, apontou algumas regras ali que não poderiam ser descumpridas durante o debate. Eu não sei se vocês já viram ou, né, vão poder acompanhar aí nos próximos anos as eleições. As eleições, né, municipais, eleições estaduais, as eleições presidenciais, elas trazem, né, esse gênero oral para discussão aí nessa época, né, dos candidatos. Então a televisão, ela faz muito isso, o rádio também faz muito isso, né, colocam aí esses candidatos todos em um mesmo lugar para se debater, né, políticas públicas, se debater questões que são de interesse da população, certo? Então esse vídeo ele mostra aí basicamente como que funciona um debate, né? Um expondo a sua opinião, o outro refutando, né, de repente ali aquela ideia, né, negando aquela ideia, colocando seus argumentos, contra-argumentando, e assim se forma o gênero debate, tá bom? Nós vamos ver mais um pouquinho sobre esse gênero, olha só. Gênero textual debate, né? Ele é um gênero tanto textual quanto um gênero oral. Ele é produzido ali através da voz. Então, em contexto eleitoral, que eu acabei de falar para vocês, tende-se a associar o termo debate ao ambiente em que os candidatos a cargos públicos executivos, prefeitura, governo e presidência, a partir da presença de um mediador, apresentam propostas e expõem opiniões sobre temas variados e que afetam a vida da população, né? Então aí esses temas eles são apresentados, né, são debatidos, expõe-se ali, né, as opiniões sobre esses temas variados que vão interferir diretamente na vida da população, que pode ser educação, saúde, né, segurança, alimentação, enfim, tudo que é de interesse da população são colocado em pauta, né, para que haja essa discussão. Porém, o debate vai além disso, né? A gente só está acostumado a ver debates em épocas políticas, em tempos eleitorais, né, em campanhas eleitorais. Só que o debate ele é muito além disso, como nós acabamos de ver no vídeo apresentado aí, certo? E aí eu quero que vocês acompanhem comigo, né, o fluxo desse gênero, né? Primeiro nós temos, então, como gênero textual, como gênero oral, o debate, certo? Temos aí o debate. E o debate é um texto argumentativo oral, certo? Eu trago argumentos, né, um texto em que eu argumento de forma oral, trago esses argumentos totalmente na oralidade, ok? E o que é esse texto argumentativo oral? Olha só. Eu tenho uma exposição e defesa de uma opinião sobre temas variados. Então eu vou expor, né, ali a minha ideia,
eu vou defender essa minha ideia, essa minha opinião, por temas variados. Lembram das nossas aulas sobre opinião e fato? Pois é, opinião é aquilo que eu acho, né? O meu entendimento sobre determinado assunto. Então, eu tenho essa exposição a partir da minha opinião e tenho a defesa, né, dessa minha opinião aí sobre esses temas. Seja, como nós vimos no nosso vídeo, né, interferência dos videogames na vida das crianças, seja sobre saúde, educação, enfim, temas variados, ok? O debate, por ele ser um texto argumentativo oral, ele acontece por meio da fala, muito bem. Tá? Então, ele vai acontecer por meio da fala, por ele ser aí um texto argumentativo oral. Então, esse é o esquema básico desse gênero, tá bom? Temos o debate, é um texto argumentativo oral, que é a partir da fala, né? E ele traz exposição e defesa de uma opinião sobre temas variados, ok? Nós vamos ver então agora as características do debate, né? Então, as características do debate, a primeira delas são temáticas sociais abordadas. Sempre vai ter aí as temáticas que são voltadas para a sociedade. Então, diminuição da maioridade penal, legalização do aborto, né, e de determinados entorpecentes, flexibilização de uso legal de armas, entre tantos outros temas bastante complexos e de difícil consenso. Por isso é feito um debate, tá? Porque esses temas, eles são de difícil consenso. E quanto mais se discute, né, em alguns casos, quanto mais se discute, se chega aí a uma determinada solução, né, a uma determinada ideia em comum, tá bom? E aí nós temos o tipo de discurso. Pode ser um discurso persuasivo, né, ou seja, o objetivo desse discurso é convencer os demais participantes e plateia sobre o respaldo da opinião defendida. Quando você está acompanhando aí o debate, né, a prefeitos, a governadores, a presidentes, eles tentam fazer um debate persuasivo, porque eles querem te convencer, querem nos convencer, né, que aquela opinião, aquela ideia que eles estão expondo naquele momento, ela seja validada, né? Ela seja aceita por você. Então, esse é um tipo de discurso persuasivo, né? Ele vai trazer ali respaldos para que aquela opinião dele seja validada e seja aceita por você, ok? Outra característica, então, do nosso debate é quem faz o debate, que são os debatedores, né? Isso mesmo. Então, a presença de pelo menos 2 debatedores. Para que haja um debate, né, a gente tem que ter aí pelo menos 2 debatedores e um mediador. Lembram lá do nosso vídeo, aquele rapaz que estava de camisa branca? Aquele rapaz é o mediador. Já, inclusive, usei esse termo com vocês aqui na aula, né? Ele que estava mediando, né, o debate ali, conduzindo o debate. Então, em geral, cada um dos debatedores defende uma opinião sobre o tema. Um debatedor apresenta argumentos contrários, ao passo que o outro apresenta argumentos favoráveis, tá? Então, eu sempre vou ter argumentos contrários e argumentos favoráveis dentro do debate, né? Isso faz parte, então, desse gênero oral, né? Os dois debaterem ali. Nós temos o que também? Um mediador, né? E o que é o mediador? O mediador vai assegurar o cumprimento das regras, né, que são ali previamente defendidas. Tempos iguais de exposição e resposta, né? Quem tem a vez de falar, por exemplo, são situações que já são combinadas previamente. Lembram lá no vídeo que, inclusive, comentei com vocês, quando foi começar o debate, apareceu ali no vídeo algumas regras, né? Respeitar o tempo, não interromper, né, o outro debatedor. Então, o mediador ele está ali para assegurar, né, que realmente essas regras elas vão ser cumpridas. Não pode ter tempo desigual. Do mesmo tempo em que um tem que falar, o outro também precisa falar. Né? Ao mesmo tempo em que um está expondo, o outro também precisa expor essa ideia. Tá bom? Então, o mediador está ali, a função dele é justamente fazer essa mediação, né? Assegurar que as regras sejam cumpridas.
A linguagem que nós vamos utilizar, então, no nosso debate é uma linguagem formal, né? Uma linguagem dentro aí das normas gramaticais, das normas ortográficas. Nós precisamos usar essa linguagem. Já pensou você ir para um debate falando tudo errado? Você não vai passar segurança, né? Você não vai passar ali uma firmeza na sua fala, né? Você não vai passar uma credibilidade, né, dentro ali daquela proposta, do que você está se propondo naquele momento. Então, a linguagem formal, a postura, ela deve ser a mais adequada, a mais formal possível, né, para que você passe ainda assim essa imagem, tá bom? Nós vamos ver agora os principais elementos para a apresentação de um debate. Olha só, quais são então aí os principais elementos, né, quando nós estamos na apresentação de um debate? Primeiro, em relação aos debatedores, tá? Os debatedores, eles precisam ter o conhecimento do assunto. Você não vai para um debate sem conhecer esse assunto, né? Como é que você vai falar como nós vimos lá no vídeo, da influência dos jogos digitais na infância, se você não sabe, se você não pesquisou? Nós vimos ali que os dois personagens do nosso debate, eles tinham conhecimento, eles trouxeram informações, né, sobre a Universidade de Harvard, enfim, sobre pediatras, né, que estudaram o tema, que pesquisam aí sobre a infância e trouxeram argumentos com base, né, nessas pesquisas. Então, primeira coisa, o debatedor, ele precisa ter o conhecimento do assunto. Por isso que é importante o quê? Pesquisar sobre o tema, né? Lendo aí reportagens, artigos de opinião ou editoriais que levantem argumentos favoráveis ou contrários a seu ponto de vista, né? Trazer esses argumentos para o debate, sejam eles contrários, né, ou favoráveis aí ao que você acredita, tá bom? Então, pesquisar é super importante para você ir para um debate, né? Ter o conhecimento, então, do assunto. Já imaginou você ir para um debate falar sobre educação e não ter o conhecimento suficiente? E aí você vai debater com uma pessoa que tem o conhecimento suficiente? Vai ser difícil, né? Você ali tentar argumentar, porque você não vai ter o conhecimento, tá bom? Continuando, o ato de debater está geralmente organizado em torno de refutar, ou seja, de negar, né? Você vai negar a informação do outro naquele momento, né? Para de repente defender a sua opinião. Então, vamos lá. Para defender uma opinião oposta à sua, procure argumentos que podem ser levantados para contestar o raciocínio do outro. Ou seja, se contestação, de repente você vai negar, você vai refutar ali, né, a ideia do outro. E vai rebatê-lo com argumentos consistentes. Então, para eu defender a minha opinião, eu tenho que ter argumentos para rebater, né, ali aquele argumento que o colega colocou, o outro debatedor colocou, mas esses argumentos eles precisam ser consistentes, porque se for raso, né, vai cair por terra ali tudo que você trouxe de exposição. Vamos falar então da contra-argumentação, né, neste mesmo sentido. A contra-argumentação é um dos recursos mais importantes dos gêneros que propõe a defesa de um ponto de vista. Então eu tenho um argumento, eu posso contra-argumentar, né, e essa contra-argumentação ela é muito importante, né, quando eu vou defender a minha ideia. Por isso é importante definir sua estratégia, né? Então, quais argumentos você vai guardar para um momento estratégico do debate? Não pode ir jogando, né, dando todas as cartas assim de primeira, porque você não sabe quais os argumentos que o seu oponente ali no debate vai ter. Quais argumentos serão antecipados para tentar desconstruir logo no início? De repente você tem ali um argumento que que você utiliza e já desconstrui totalmente. Desconstrói não, gente, desconstrói. Você tem um argumento que já desconstrói totalmente, né, ali o seu debatedor oponente. Trouxe um argumento
que foi utilizado, ali tem o base, né, base legal, pesquisei, tenho total conhecimento daquele argumento, e aí ele já, né, o seu debatedor já fica ali, né, a ver navios, porque já cai por terra tudo que ele tinha de argumento para trazer, né? Então é importante fazer esse balanço. Vamos ver então uma forma aí, né, das características do debate. Consultar anotações durante o debate, tá? Consultar, então você precisa, né, levar ali uma anotação, algo que você tem, que você pesquisou, para não esquecer. É importante você ter aí essas anotações durante o debate, né, e consultar essas anotações. Por isso, registre aquilo que lhe parece mais relevante, né? Dados de pesquisa, trechos de depoimento, comentários de autoridade no assunto, né? Por exemplo, de repente você pode registrar aí a fala do próprio debatedor para você contra-argumentar, ou então utilizar mesmo como argumento. Olha, né, em determinado ponto você trouxe isso aqui, eu até concordo, mas de repente eu tenho, né, eu concordo, mas eu tenho uma outra ideia. E aí você vai, né, tendo esse registro para não se perder, vai ficar mais fácil de você fazer a sua argumentação. Perfeito? Vamos continuar então com os principais elementos para a apresentação de um debate. Ok? O que precisa ter então aí? Quais são esses elementos que precisam ter na apresentação de um debate? Primeiro deles, os mediadores, né? Então, o mediador tem a função de cumprimentar o público, apresentar o tema e os convidados e encerrar o debate, com uma síntese dos argumentos apresentados e o agradecimento aos debatedores e ao público. Como eu falei para vocês, o mediador ele está ali para assegurar, né, as regras, mas ele tem essa função aí de cumprimentar o público, né, apresentar o tema, os convidados e encerrar o debate, resumindo ali o que foi, né, quais os argumentos que foram apresentados e agradecer, no caso, os debatedores, tá? Então, durante o debate, preste atenção aos argumentos que mais contribuem para a reflexão do público, tá? No final do debate, apresente e mencione a importância da discussão do tema. O mediador, então, ele tem, né, essa função, né, de observar o que foi mais, que chamou mais atenção e dar relevância a isso também para o público, tá? Então, o mediador é uma figura central no debate e deve estar preparado tanto para conduzir a discussão quanto para restaurar um debate organizado, tá? Então, ele é a figura central, né? Ele que vai estar ali conduzindo todo esse debate, tá? Então, ele tem que estar preparado a todo momento. De repente, surgiu uma discussão, né? Começou uma grande confusão ali, né, em torno desse debate, né? O que ele precisa fazer? Pedir que os debatedores se recomponham, né, e restaurar a ordem ali, organizar esse debate. Então, para isso, ele pode fazer perguntas, olha só. Ele pode fazer perguntas que possam contribuir para o desenvolvimento do assunto. Geralmente é o que acontece, né? Os temas eles são sorteados. Eu posso pegar ali um tema sobre saúde e formular uma pergunta para contribuir com o desenvolvimento aí do nosso assunto. Tá bom, gente? Então, aí esses são basicamente, né, o que é a função de um mediador dentro de um debate, ok? Então, vamos recapitular o que nós estudamos aí, né, na nossa aula. Nós vimos um vídeo, esse vídeo ele tem ali, ele traz características, né, que nós vamos ver comumente em um debate. Um mediador, né, uma pessoa que vai conduzir ali o debate, que vai fazer com que se garanta, né, as regras que foram previamente, antes de começar o debate, os candidatos se reúnem, os debatedores, né, vamos esquecer o debate enquanto político. Os debatedores se reúnem e vão conhecer as regras e o mediador ele vai fazer com que essas regras sejam, né, aconteçam, né, que não haja aí, então,
um descumprimento dessas regras, tá bom? Nós vimos lá que no vídeo foram repassadas essas regras e logo depois nós tivemos ali os debatedores, né, trazendo os seus argumentos. Nós temos os debatedores, que são as pessoas que vão argumentar, né, sobre determinado tema. E aí, o que esses debatedores, o que eles têm que fazer? Fazer uma pesquisa, né? Ter conhecimento do assunto para poder falar, não falar de qualquer jeito, né? Ter aí realmente essa intenção de buscar o conteúdo, seja em revistas, seja em sites, seja em jornais, enfim, todo tipo de campo de conhecimento que você possa adquirir esse conhecimento, né, que você possa buscar esse conhecimento, é importante para se ter, então, uma boa fonte, né, uma base de pesquisa dentro desse conteúdo que está sendo discutido. Então, os debatedores, eles têm conhecimento e, a partir desse conhecimento, eles podem fazer a argumentação. Isso mesmo, eu vou argumentar, né, com base em uma reportagem que tenha dados, né, eu posso argumentar com base em autores, eu posso argumentar com base na minha experiência ou experiência, né, de terceiros, que seja aí de conhecimento da grande população, né, de casos que já aconteceram e trazer esses casos para a argumentação também, né? Então, tudo isso aí nós vimos lá no nosso vídeo e vejam que todo o nosso vídeo foi, a nossa aula ela foi toda norteada aí a partir desse vídeo, né? Com as características que foram trazidas, né, do debate, o mediador, né, os debatedores, o que eles precisam fazer, como que eles precisam se comportar, qual tipo de linguagem que foi utilizada. Vocês sabem que a gente deve usar o quê? A linguagem formal, exatamente. Todo tipo de gênero, né, oral que vocês forem trabalhar, a gente precisa utilizar a linguagem formal, né? Evitar vícios de linguagem, evitar gírias, sempre utilizar aí os verbos, conjugar os verbos adequadamente, né? Tudo dentro do que pede ali a gramática, a ortografia, né? Você pronunciar as palavras corretamente, estar numa postura adequada, com uma roupa adequada, faz toda a diferença, passa uma segurança, passa uma credibilidade. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido um pouco mais, né, sobre os gêneros, né, os nossos gêneros orais e em específico, né, o gênero debate. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.